Olá, parabéns pela sua dedicação. Estamos juntos ainda falando sobre fluxo de caixa. Neste tópico agora nós vamos falar sobre como montar o fluxo, como é que a gente vai estruturar o nosso formulário para que possamos fazer a nossa análise do nosso desempenho. A lógica básica do formulário que eu estou propondo para vocês, ela parte do saldo inicial que a gente vai obter. O que é o saldo inicial? É o saldo combinado. Se eu tenho uma conta na Caixa Econômica, outra no Bradesco, outra no Itaú, outra no Santander, eu vou somar esses saldos junto com o meu caixa e vou colocá-lo aqui para início. Depois nós vamos montar o fluxo, que é o que eu vou demonstrar para vocês. O fluxo, olha o nome, fluxo é algo que está em movimento. Então aqui tem todas as entradas positivas e todas as saídas negativas. Então, o saldo inicial mais as entradas menos as saídas vai ser igual ao saldo final combinado de todas as nossas contas bancárias e caixa. Tudo bem? Então, essa é a lógica básica que vai nos auxiliar. O primeiro fluxo é aquela parte original que eu mencionei para vocês, que comporia o nosso movimento da nossa operação, ou seja, o coração do nosso negócio está aqui no caixa operacional. Então, as nossas atividades operacionais elas vão ser somadas pelo recebimento de clientes, subtraída pelos pagamentos de salário, pelo pagamento de fornecedor, pelo pagamento de aluguel, pelo pagamento de tributos. Então, até agora eu não estou falando de quem que eu vou selecionar ainda, eu estou falando de eu estou alimentando os dados de acordo com a programação. Aquele Prolabore, lembra que a gente mencionou? Ok? Então aqui eu tenho mais 10 de entrada, menos 2, menos 3, menos 4, menos 8, menos 9, menos 11. Mais 10 com menos 11 deu menos 1 de movimento. Então, esse resultado aqui, ele é essa somatória dos itens que estão aqui nas nossas atividades operacionais. Então, eu estou vendo aqui que os meus clientes, as contas que eu estou recebendo de clientes, sejam elas pela baixa de duplicata, de boletos e também as vendas à vista, elas compreendem 10, no meu exemplo. E eu tive de saídas menos 11. Mais 10 com menos 11 dá um movimento líquido de menos 1. Ou seja, só na minha operação, a minha atividade não vai se pagar nesse exemplo que eu estou dando. Então, eu vou ter que recorrer a outros fluxos para poder manter a minha liquidez. O próximo fluxo que a gente vai olhar é o das atividades de investimento. Lembra que eu falei sobre as atividades que ultrapassavam um fluxo, ultrapassava um giro, ultrapassava um ciclo operacional? Então aqui, quando eu tenho uma aplicação financeira, onde eu vou lá no banco e aplico, eu vou lá na minha corretora e eu aplico, eu vou pegar e vou colocar negativo, menos 5. Quando eu vou lá na minha aplicação financeira e resgato, eu vou ter um fluxo positivo. Não acho que eu devo vender veículo agora, não vou colocar nada, não tenho veículo que foi vendido para receber, não vendi imóveis e utensílios, não vendi prédios e não vendi terrenos. Então, se eu for olhar aqui, eu tenho menos 5 com mais 6, eu vou olhar essa lógica aqui, onde a gente pega o sempre mais com menos dá menos, né? Então, eu tenho menos 5 com mais 6, eu tenho mais 1. Então, eu não consumi liquidez, eu gerei liquidez. Enquanto que no fluxo de caixa das operações, eu estava com menos 1, então ao invés de eu gerar caixa, eu consumi caixa. Menos 1 com mais 1 está no 0 a 0 agora. Até agora eu não tenho nenhum movimento a nível de líquido de afetar a minha liquidez, porque eu consumi 1 nas operações e gerei 1 nas atividades de investimento. Então, teoricamente, até agora estaria equilibrado. Aí eu vou olhar os outros fluxos. O outro fluxo que existe, que remanesce, é o fluxo de caixa da atividade de financiamento. Lembra que eu falei sobre o nosso respirador artificial? Pois é. Aqui, quando eu tomar um empréstimo, quando eu pegar emprestado, deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. Pronto.
Quando eu tomar um empréstimo, ele vai ser positivo, porque o dinheiro está entrando na empresa. Quando eu pagar o empréstimo, ele vai ser negativo, porque o dinheiro está saindo da empresa. Então, mais 8 com menos 2 me deu mais 6. Aporte de capital, não quero colocar dinheiro na empresa, então não entra. Distribuição de lucro, não deu lucro, não vou fazer a distribuição de lucro. Retirada de capital, puxa, eu estou precisando de dinheiro lá na minha pessoa física e eu fiz empréstimo ali de 8. Eu não tenho outra alternativa, eu preciso de dinheiro, sei lá, pagar contas, fazer algum tipo de distribuição pessoal. Então eu vou lá e posso colocar que eu vou te retirar 4 aqui. Não é prolabore, porque não é proporcional ao que eu trabalhei. Não é distribuição de lucro, porque não aconteceu lucro, mas eu vou fazer uma retirada sim. Então, entre mais 6 que eu peguei de empréstimo líquido, né, que é a diferença desse movimento aqui, com menos 4 que eu tive de retirada de capital, eu vou ter aqui um caixa, mais 6 com menos 4, eu vou ter um caixa gerado de mais 2. Ou seja, consegui gerar liquidez. Então eu estava nos outros fluxos com menos 1, com mais 1, com mais 2. Então eu tenho menos 1, vou trocar por aqui porque ficou ruim de ver. Eu tenho menos 1 do caixa das operações, eu tenho mais 1 do caixa de investimento, ficou no 0 a 0, mais 2 é o que eu tive de movimentação positiva no geral desses dois aqui que sobraram. Onde eu vejo isso? Eu vejo nesse formulário aqui, onde a gente faz a conciliação da variação de saldo de mais 2. Então eu tive mais 2 que entrou neste período agora, que teve de variação, e eu vou comparar com o saldo que eu já tinha nas minhas contas. Eu tinha lá, inventando aqui agora no momento, eu tinha 5 positivo, não estava no cheque especial. Se eu tenho 5 de saldo inicial e eu tive mais 2 de movimento, eu vou ficar com saldo de mais 7. Então a lógica aqui dessa variação total é somar o caixa das operações, o caixa de investimento e o caixa de financiamento, e vai dar esse saldo aqui. O saldo que eu tinha em conta bancária antes, vai ser confrontado com o movimento de caixa e vai me dar o saldo final. Essa é a lógica do nosso fluxo de caixa. Então, se a gente olhar o formulário integral, tudo junto aqui, eu vou ter toda a minha planilha montada para cada semana, o quanto que eu teria aqui. Eu lembro que deu menos 1, aqui eu lembro que deu mais 1, aqui deu mais 7, não, deu mais 2, não, perdão, deu mais 2, isso mesmo, mais 2, então eu tive uma variação de 2, positivo. Com o saldo inicial que eu tinha de mais 5, eu fiquei com mais 7. Então eu teria melhorado a minha liquidez em 7 no período. Não graças à operação, não graças ao investimento, graças ao caixa de financiamento. Então a minha liquidez melhorou em 5, que somado com o saldo inicial que eu já tinha bom de 2, ficou com mais 7. Então eu fiquei com mais liquidez do que eu tinha antes. Então, qual que é o nosso objetivo? 2 objetivos. Primeiro, identificar qual é o comportamento da saúde da variação, que é esse componente aqui que está de preto. Eu quero saber se está melhorando a minha liquidez ou piorando a minha liquidez. O segundo objetivo é saber em que situação eu fiquei, ou seja, estudar como é que o meu saldo final ficou, se ele ficou dentro das minhas necessidades ou fora das minhas necessidades. Lembrando que o saldo final de um período vai ser transportado para ser o saldo, é aqui embaixo, vai ser transportado para ser o saldo inicial do saldo seguinte. Então eu tiro daqui, passo para cá, tiro daqui, passo para cá. Saldo final de um período é o saldo inicial do posterior. Então essa é a lógica do nosso fluxo de caixa
esse é o nosso papel de trabalho e é nele que nós vamos nos concentrar agora. Tá bem? Espero que você tenha entendido a sistemática e vamos continuar trabalhando.